Queridos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um vídeo no canal. E agora estamos novamente tratando das lições da CPAD. Agora nós vamos estar falando da lição número 8, que tem como tema a importância da paternidade na vida dos filhos. Um tema bastante polêmico, bastante importante, principalmente no que se trata da criação dos filhos nos nossos dias atuais. Mas nós vamos estar tratando aqui acerca de duas famílias que tiveram problemas na criação dos filhos. Eu não digo criação, mas depois dos filhos adultos, eles não andaram nos caminhos que os pais ensinaram, ou pelo menos o que a gente acredita que deveria ter sido ensinado. Bem, nós temos aqui o texto áureo que está no livro de Efésios, capítulo 6, verso 4, que diz o seguinte: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. É importante que os pais tenham essa informação em mente de criar os filhos na doutrina e na admoestação, entendendo que não podemos gerar nos nossos filhos a ira, não podemos fazer que os nossos filhos venham por nossa culpa se distanciar do caminho do Senhor, ou até mesmo por desgosto, ou até mesmo por pirraça, por inveja, por um tipo de vingança, se afastar dos caminhos do Senhor para tentar nos atingir. Hoje nós vemos que um dos maiores problemas no cristianismo, principalmente no que diz respeito a lideranças, a pais que são extremamente zelosos ali à obra do Senhor e deixam a família, deixam os filhos de lado, é que os filhos se tornam rebeldes ao ponto de escandalizar propositalmente pelo fato de querer chamar a atenção dos pais, chamar a atenção do pai, chamar a atenção da mãe. Muitos viram escandalosos, geram escândalos, ou até se caem, demandam ali para o lado da criminalidade. Isso é perigoso. Então nós vamos ver hoje, nesta lição, um assunto que é tão perto da gente, que a gente tem que ficar atento, nós que somos servos do Senhor, que estamos aí na frente da obra, que estamos na labuta diária, precisamos dar atenção aos nossos filhos, desde a primeira base ali, nos princípios básicos, doutrinário, no ensinamento, o famoso leitinho, até chegar ao alimento sólido. Bom, nós temos a leitura bíblica em classe, que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, verso 22, capítulo 2, verso 2 ao 17, e depois o verso 8, do 1 ao 3. O texto diz o seguinte: Então, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, via o moço do sacerdote estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo o Israel que ia a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá-me a carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora hás de dar, e senão por força o tomarei. Eram, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação.
1 Samuel capítulo 8, verso 1 ao 3. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel, e era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Bérseba, porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Perceba que nós temos agora duas famílias, duas casas sacerdotais, e num período ali, no contexto do mesmo contexto, numa mesma época, e por incrível que pareça, os filhos de Eli não conheciam a Deus. A gente sabe, nós estamos vindo aí de um ensinamento, de lições anteriores falando, cerca de 2 lições falando ali dos juízes, e a gente percebe que os dias dos juízes eram dias que era natural o povo não conhecer ao Senhor. O livro de Juízes inicia, e no findar do livro de Josué nós temos uma informação que o povo não conhecia a Deus. Os filhos daqueles, uma geração foi e a outra não conhecia o Senhor. A Bíblia encerra o livro de Juízes dizendo que cada um fazia o que era melhor aos seus olhos. Então nós temos um problema, que esse povo não conhecia ao Senhor. O próprio Eli, ele era sacerdote, porém a Bíblia vai dizer que a palavra era rara, as profecias, os sinais não eram vistos com frequência, não havia profecia, e a Bíblia fala que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então é natural que nos dias de Eli, neste encerramento do livro dos Juízes, no encerramento da história dos juízes, por que não dizer assim, e o fim do período teocrático e o início do período monárquico, era natural que o povo não conhecesse ao Senhor. Por mais que Eli, era natural que ele ensinasse os seus filhos, porém a natureza deles, já envolvida num cenário de apostasia, lhes impedira de realizar a obra do Senhor da forma certa, até mesmo porque, como o texto diz que Deus não se manifestava, era um período de apostasia e não se via manifestações frequentes. Eu acredito que eles já estavam ali acostumados com o erro e com a impunidade, de que nada lhes aconteceria, de que Deus não os puniria, e levando pelo fato também de que o Eli, ele via, ele sabia, as notícias chegavam, os descontentamentos do povo, ele era visto, ele era reconhecido ao ponto de chegar aos ouvidos de Eli, os acontecimentos e os fatos dos seus próprios filhos. Era entendível aos ouvidos dos jovens, ali na mente dos meninos, que nada lhes aconteceria. Em contrapartida, nós temos também a história do Samuel, que cresceu nesse contexto, que nasceu ali de um milagre, porque a sua mãe era estéril, e ele, logo quando nasceu, foi dedicado ao Senhor, foi entregue ao templo para servir no sacerdócio. E por incrível que pareça, mesmo crescendo ali, convivendo com os filhos de Eli, que eram profanos, eram corruptos, eram filhos de Belial, ele serviu ao Senhor, ele cresceu servindo a Deus, ele cresceu diante dos homens e diante de Deus ali, não havia dolo no seu ministério, e ele conseguiu fazer uma grande obra para Deus. Porém, no fim dos seus dias, a sua velhice, ele vai constituir os seus filhos como juízes, e os seus filhos vão se levar para a avareza, os seus filhos vão cair ali no ganho ilícito, os seus filhos vão julgar por oferta, por suborno, vão favorecer a causa de quem pagar mais. E parece que nos nossos dias não é diferente. Nós estamos vivendo a época da corrupção, e
que as pessoas acham mais fácil favorecer aqueles que lhe dão, aqueles que lhe dão algum dinheiro, aqueles que lhe são favoráveis em algum aspecto. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós estamos vivendo um período hoje em que a corrupção e a impunidade estão em alta, tanto no cenário político como até mesmo no cenário religioso. Hoje, muitos servos de Deus estão se levando para a avareza, estão se levando para o ganho ilícito, outros estão se deixando levar pelos costumes mundanos, a prostituição desse século presente. E nós precisamos manter um sistema de educação dos nossos filhos para que eles não venham se perverter no caminho. Bem, nós vamos aqui para a introdução. A introdução vai falar acerca, nessa lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos seus filhos, antes da igreja local e das instituições educacionais. Então nós vemos que os pais eram responsáveis pela educação, pela criação dos filhos. No caso de Eli, ele como sacerdote, ele tinha por obrigação de ensinar os preceitos e as leis do Senhor para que os seus filhos viessem numa ausência do pai ali, substituí-lo. É interessante que Eli não seria um sacerdote mais requisitado para a sua administração, até mesmo porque o Eli, ele era da casa de Itamar, ele era descendente de Itamar, que era um dos filhos de Arão, um dos filhos legítimos de Arão. Porém, o sacerdócio que era de Arão, o sumo sacerdote Arão, era passado para Eleazar. E a Bíblia deu uma referência, depois ali daquela questão do caso de Cosbe, ali, aquele problemão que teve ali no culto de Baal Peor, quando o seu filho, o Finéias, ele vai lá e pega uma lança da mão do soldado e finaliza aquele casal, né, que tinha ali uma princesa midianita. E a Bíblia vai dizer que a praga que havia matado cerca de 24 mil jovens cessou, e Deus mandou escrever no livro que o feito daquele moço, daquele jovem, ficaria eternizado. E a partir dali, a descendência de Eleazar seria a sucessora do ministério do sumo sacerdote. Daí então nós entendemos que a casa de Finéias e de Eleazar ali seriam a casa que daria continuidade ao sumo sacerdócio. Porém, a Bíblia não nos mostra, e a gente não sabe por qual motivo, que nos dias do tabernáculo em Siló, quem estava exercendo era o sacerdócio ali, era o Eli, que era da casa de Itamar. Por algum motivo, não sei, nós não sabemos, a Bíblia não nos mostra, se é por negligência, se é por omissão da tribo, da casa de Finéias ali, de Eleazar, que não apareceram, apesar que nós vamos ver nos dias de Davi, o Zadok aparecendo no cenário e fazendo uma obra extraordinária. Zadok era o legítimo da casa de Eleazar, e o Abiatar, que era da casa de Eli, da casa de Itamar, que Deus já tinha levantado, levantaria, no caso do contexto dessa lição, um profeta anônimo para profetizar contra a casa de Eli, dizendo que os filhos dele seriam mortos, né? O próprio Samuel, ele iria ressaltar isso, ele ia reiterar, e o sacerdócio ali não se prolongaria nos filhos de Eli. Os que não morressem não exerceriam sacerdócio por muito tempo. E nos dias de Salomão, a Bíblia vai dizer que no capítulo 1, capítulo 2 de 1 Reis, a Bíblia vai dizer que o Salomão destitui o Abiatar
do sacerdócio e expulsa ele das terras de Israel. Não mata ele, porque ele vai dizer o seguinte: ó, por causa de você ter carregado a arca do Senhor nos dias do meu pai, eu não te matarei, mas você some daqui. E a Bíblia vai dizer que ele vai para uma das terras longínquas que ele havia comprado, uma terra, e ele cumpre-se ali, o texto vai dizer, cumpre-se o que for predito sobre a casa de Eli. Então perceba que Eli tinha dia e hora marcado para o seu ministério ser encerrado. E para piorar, os filhos dele já não estavam fazendo o que Deus queria, já era um motivo maior para Deus executar o seu plano de tirar, de exterminar de vez o sacerdócio da casa de Eli, que estava contaminando e profanando a nação de Israel. E a gente vai ver, como foi falado anteriormente, né, o Samuel. O Samuel também não era da tribo de Finéias, de Eliezer. O Samuel, ele era da linhagem de Coré. Interessante que quando o Coré fez aquela rebelião, aquela contenda, aquela dissensão, né, e Deus tragou ali, a terra abriu e engoliu ali a casa de Coré, juntamente com seus amigos ali, o Datã e Abirão. A Bíblia vai dizer que os seus filhos se afastaram. Quando viram que o seu pai estava errado, né, os seus filhos se afastaram. Isso é interessante se ressaltar, porque como nós estamos falando do relacionamento, né, dos pais, no ensinamento dos pais, a importância da paternidade, a gente precisa entender que a paternidade no Senhor. Se os pais estiverem ensinando errado para os seus filhos tem que seguir o caminho do Senhor, não pode atender ao conselho do ímpio. A Bíblia vai dizer, Salmo 1, bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Antes tem seu prazer na lei do Senhor. Então, e não segue o conselho dos ímpios, por mais que o ímpio seja o pai ou a mãe. Então, ali no caso, o Coré era ímpio e os filhos não seguiram o conselho dos seus pais. Eles se afastaram, decidiram servir ao Senhor. A terra se abriu, consumiu a casa de Coré, porém os seus filhos não morreram. E da linhagem dos seus filhos, isso está lá, isso você vai encontrar no livro de Crônicas, no capítulo 6, vai ter a genealogia da casa de Arão ali. E quando nós pegamos os coatitas, você vai ver a genealogia de Coré até Samuel. E isso é interessante porque o Coré, ele era sacerdote, mas ele não era da linhagem do sumo sacerdote. Eles não podiam ser sacerdotes. Mas no contexto ali que o Finéias não estava, a casa de Finéias não estava exercendo sacerdócio, e quem era o sumo sacerdote ali era o Eli da casa de Tamar. Eu acredito que Deus, esperando que o Zadok entrasse em cena, permitiu que o Samuel estivesse ali exercendo, por mais que Samuel foi mais juiz do que sacerdote. Ele podia ser sacerdote, porque os coatitas eram sacerdotes, mas não poderia ser sumo sacerdote. É importante ressaltar isso. Então, ali no caso, o Samuel exerceu com mais vigor mais a função de juiz do que sacerdote. E quando ele vai passar o cargo para os seus filhos, a Bíblia diz que os seus filhos, eles caem para o lado do suborno. Então nós vamos ver nessa lição a importância do ensinamento dos pais, mostrando que os pais no Senhor têm que criar e ensinar os seus filhos, mas nós também precisamos entender que pode acontecer dos filhos não seguirem o caminho do Senhor, os filhos fazerem errado. E nós vamos no primeiro tópico, nós vamos perceber aqui, o primeiro tópico vai falar acerca da paternidade dentro da família e a primeira família. Se você observar, entrando nesse contexto que eu falei, de que os filhos podem ou não seguir o entendimento, seguir o conselho, o ensinamento do pai, nós vamos ver que na primeira família, nós temos ali a paternidade de Adão. Só que a gente precisa entender que a primeira ordem, e uma das principais ordens que Deus deu a Adão nos domínios do Éden, era o seguinte, está lá no Gênesis 2, versículo 5, que diz o seguinte, ó,
tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, o primeiro momento, a ordem de Deus para Adão é que ele guardasse e lavrasse, lavrasse e guardasse o jardim. Nós conhecemos a história, a Bíblia nos mostra que Adão ele até lavrou, mas não guardou, e nisso que ele estava mais preocupado em lavrar e em não cuidar, a serpente entrou, e nós sabemos a história, o que aconteceu, né? A queda da humanidade. Porém, o mandamento não mudou, a ordem continuava, lavrar e guardar. Porém, agora no contexto familiar, porque agora ele teria que ter filhos, né? Ele teria que povoar a terra, ele teria que ensinar os seus filhos o caminho do Senhor, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele ouvia do Senhor toda a tarde, quando Deus o visitara e conversava com Adão, todos os ensinamentos que Deus lhe dera como filho, como criatura ali que ele criou. Agora Adão tinha a responsabilidade de ensinar os seus filhos. Porém, quando eu pego a palavra, o texto de Gênesis 2, verso 15, e eu pego as duas palavras que estão ali, no, lavrar e guardar, no hebraico a palavra lavrar é abad, e guardar é chamar. Quando eu pego essas palavras no hebraico, eu me assusto, porque a palavra abad, ela tem um significado, inclusive a palavra abad é a palavra para servo. Perceba que quando Deus ele manda o Adão lavrar, é um serviço de servo, é um serviço diferenciado. A palavra abad significa trabalhar, servir. Aí quando a gente continua vendo ali no Strong, vai dizer o seguinte, ó, fazer servir como subordinado. Perceba que a palavra ela vai variar para ser levado ou induzido a servir. Logo eu entendo que qual era a responsabilidade de Adão no primeiro momento para com seus filhos. Adão precisava ensinar os seus filhos a serem servos. Perceba que hoje, nos nossos dias, não é diferente. Não basta ensinar a criança a ir para a igreja, a cantar hinos, a orar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem servos. Por mais que o servo não saiba o que se passa na mente do seu senhor, a variação do servo agora nós vamos ser chamados de amigos. Mas começa com servo. Primeiro eu vou ser servo, depois eu vou ser amigo. Porque o amigo sabe o que passa na cabeça do seu senhor. Agora, no segundo momento, nós vemos aqui que a palavra guardar no hebraico é chamar. E chamar é o que, irmãos? Chamar é o que? É guardar, vigiar, guardar. Aí aparece o que? Reter, entesourar na memória. Aí eu já me assusto, porque no texto está como guardar, a palavra hebraica aparece como entesourar na memória. Bem, para quem não lembra, para quem não sabe, o entesourar na memória tem a ver com valores espirituais e eternos. Quem lembra do que Jesus disse ali no Mateus 6, no versículo 19 e 20, vamos ver o que a Bíblia diz, Mateus 6, 19 e 20, Jesus vai falar algo que me chamou a atenção. Ele vai dizer acerca do tesouro no céu. Ele vai dizer o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Perceba que a palavra chamar tem a ver com entesourar tesouros na memória, já que entesourar tesouros tem a ver com as riquezas espirituais, com as riquezas do céu, com aquilo que é vindouro, com aquilo que é eterno, não com aquilo que é passageiro, não com aquilo que é provisório, mas aquilo que é eterno. Quando eu entendo que esse entesourar tem que ser na memória, aí eu já lembro daquela passagem lá de Lamentações, quando Jeremias escreveu Lamentações 3:21, guardo na memória aquilo que me traz esperança. Então não basta entesourar memória, pensamentos, palavras que são eternas, mas tem que ser palavras de
herança, palavras que me trazem esperança. Então nós temos que entender que para que nossos filhos venham crescer no caminho do Senhor, nós temos que entesourar na memória dele palavras de eternidade, palavras que são esperançosas. Perceba que a palavra no grego para esperança é elpis, e a etimologia de elpis é linda, é estar na expectativa de um grande negócio. Bem, qual é o grande negócio que nós estamos na expectativa? Qual é o grande negócio que a igreja espera ansiosamente? O arrebatamento, a saída dessa terra para as mansões celestiais. Então, o entesourar na memória dos filhos é colocar na mente dele que tudo isso aqui é passageiro, mas o que está previsto, o que está determinado para nós, o que está à nossa espera é bem melhor, é bem maior. Bem, quando a gente vai então a gente entende aqui que Adão teria que ensinar valores, né, aos seus filhos para manterem crendo em Deus, né, mesmo fora dos domínios do Éden, né, porque eles já estavam eles precisavam voltar, né, então tem a mensagem do Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro, né, a mensagem remidora que eles teriam que voltar ao Éden, mas eles precisariam de um sacrifício maior. E esse sacrifício era Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro, uma vez que ele viesse a ser sacrificado, ele traria de volta a possibilidade do Adão e da sua descendência retornar ao Éden. Tanto é que lá em Gênesis 3, verso 15, o que Deus falou com o casal e com a serpente é o seguinte: porém inimizade entre a mulher e a serpente, e a sua semente e a tua semente lhe ferirá a cabeça, e ela lhe ferirá o calcanhar. Perceba que havia uma profecia, a primeira profecia messiânica, a primeira profecia apontando para o ato salvífico de Jesus lá na cruz do Calvário. Havia uma expectativa, havia uma esperança em nível elpis, uma expectativa naquilo que é vindouro. E fico imaginando Adão dizendo para os seus filhos: olha, vamos servir ao Senhor, porque ele falou que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, e agora a gente precisa manter esse culto, essa adoração. Porém, a Bíblia vai dizer que os meninos, né, dois ali, um não vai seguir os conselhos, né? Interessante que esse ensinamento ele tinha que ser passado de pai para filho. De pai para filho, o ensinamento ele era passado, ele tinha que ser colocado no coração do filho. E a gente vai ver que, infelizmente, nesse contexto dos meninos, o Abel ele entendeu o significado da mensagem, do sacrifício, daquele animal que foi morto ali nos domínios do Éden. E por mais que a Bíblia vai dizer que Caim foi lavrador da terra e Abel foi pastor de ovelha, quando os filhos vão oferecer sacrifício a Deus, a Bíblia vai dizer que o Caim, ele até escutou, ele até ouviu, mas ele não entendeu a mensagem, o ensinamento do pai. E ele vai levar como sacrifício aquilo que ele achou mais conveniente, aquilo que ele achou mais cômodo. E ele vai oferecer das primícias dos frutos da terra. Porém, a Bíblia vai dizer que Abel ele vai oferecer do primogênito das suas ovelhas, e o texto vai dizer: e a sua gordura. Bem, para ter gordura tem que ter sacrifício, tem que ter fogo. Para ter fogo tem que ter holocausto. Para ter holocausto tem que ter queima de sacrifício, tem que ter queima do animal, o animal tem que ser sacrificado e queimado por completo. Paulo vai escrever aos Romanos e vai dizer: olha, rogo-vos, pois, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. A palavra grega para sacrifício ali é holocaftoma, que vem da palavra holocausto, que significa a etimologia, o sacrifício ou a oferta queimada por completo sobre o altar.
ofertar. Então o sacrifício tinha que ser completo, o sacrifício de oferta queimada. O Abel entendeu a mensagem do sacrifício, a mensagem do cordeiro que seria sacrificado, a mensagem do sacrifício que seria a mensagem para nós hoje, como ofertas sacrificiais a Deus. Porém, o outro irmão não vai entender. A Bíblia diz que Deus vai atentar para o ofertante e para a oferta e vai então aceitar a oferta de Abel e não vai aceitar a oferta de Caim, fazendo com que o filho desejasse matar o seu irmão. Eu acho que interessante que mesmo os ensinamentos do pai, de Adão, o Deus vai intervir e Deus vai chegar para Caim e vai falar: olha, por que está decaído o teu semblante? Se por acaso não fizeres como o teu irmão, porventura não haverá aceitação para ti, porém se não fizeres, o pecado já é da porta, porém sobre ele tu tem que dominar. Perceba que Deus vai ressaltar que ele tinha que seguir o conselho do irmão, ou seja, Deus vai atentar para a oferta e para o ofertante que fizer a coisa certa, que andar no caminho certo, que entender e seguir o conselho certo. O Abel seguiu o conselho do pai, entendeu o ensinamento, seguiu a risca. Deus ouviu, atentou para Abel, atentou para sua oferta e recebeu-a. Porém, o Caim não quis seguir o exemplo do pai. Caim não quis seguir o aconselhamento do pai. Caim não quis seguir o ensinamento do pai. Infelizmente, desde a primeira criação dos primeiros filhos, nós já temos problemas com filhos que não querem seguir o exemplo. Por mais que Deus se manifestou e falou: rapaz, domina esse sentimento, hein? Faz igual seu irmão. Se você seguir o conselho do teu pai, o ensinamento do seu pai e o exemplo do teu irmão, vai ter aceitação sobre ti, para ti. Porém, se você não aceitar, o pecado está na porta, mas você tem que sobre ele, você tem que dominar. Mesmo o pecado à porta, Deus não deu brecha. Deus falou: domina esse sentimento, domina essa vontade, essa ira, domina esse desejo. Porém, a Bíblia diz que o Caim preferiu deixar que os desejos, que o seu furor, que a sua ira se levantasse, ele mata seu irmão. Bem, a gente vai entender então que o primeiro homicídio aconteceu quando um filho não quis ouvir o ensinamento do seu pai. Mas os ensinamentos eram passados de pai para filho. Quando a gente vai partindo dessa premissa, a gente vai para o livro de Deuteronômio, capítulo 6, o verso 6 vai falar algo que me chama a atenção. O texto de Deuteronômio vai dizer o seguinte, capítulo 6, o verso 6 de Deuteronômio, vai nos dar uma referência de como os pais tinham que ensinar os seus filhos, como o pai tinha que ensinar, porque a responsabilidade de ensinar era do pai, o de prover o alimento, de ser o responsável cabeça, de ser o líder era do pai. Porém, não era só o prover, não era só de trazer o alimento, de trazer a provisão. Ele tinha o papel de ensinar. Na cultura antiga, a criança ficava com a mãe até os 3, 4, 5 anos. Depois que a criança desmamasse, o pai ali cuidava do ensinamento da criança até ele ter uma idade de maturidade. A gente vai ver isso mais à frente. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 vai dizer o seguinte: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No coração de quem? No coração do pai. Porque antes do pai ensinar, ele tem que guardar no coração, ele tem que amar essa palavra, ele tem que amar este ensinamento para depois ensinar. Tem gente que não ama, tem gente que não guarda, quer impor, quer ensinar, mas não vive aquilo que ensina. Aí no versículo 7 vai dizer o seguinte: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Perceba que havia no mínimo 4 ensinamentos diários que o pai tinha que ensinar o menino, o seu filho. Interessante que na Bíblia Plenitude, nós vamos, a palavra
vai parecer como e as intimará. Intimará. Então nós temos o ensinará, intimará, e a Bíblia Thompson vai parecer como e essas palavras que eu estou ordeno, e tu as ensinarás repetitivamente. Em outras versões vai aparecer e as inculcará, ou seja, colocar na cuca. É um serviço bem, né? Inculcará tem a ver com ensinar repetitivamente, ou seja, constantemente. Que palavra é essa, irmão Júnior, que está como ensinar, intimar? A palavra intimar vem de intimação, ou seja, é uma coisa séria. Que palavra é essa? A palavra está no grego, perdão, está no hebraico, e a palavra que está como inculcar, intimar, ensinar, ensinar repetitivamente, ela aparece como Shanã. E a palavra Shanã é um verbo. Engraçado é que esse verbo Shanã, ele tem a ver com afiar, aguçar, aguçar e ensinar incisivamente. Tem a ver com a incisão, que é um corte profundo, um trabalho de um cirurgião, de um perito, um médico cirurgião, né? Perceba que esse ensinamento teria que ser algo bem preciso, bem perito. Não é aquele ensinamento que você fala de cabeça, mais ou menos, não. É o pai que primeiro ele aprende, ele estuda e ele vai colocar essa palavra no coração, ele vai aprender, ele vai amar essa palavra, e com esse mesmo fervor, com esse mesmo teor de ensinamento, de pesquisa, ele vai ensinar o seu filho de uma forma que essa mensagem entre na mente da criança. Não é qualquer ensinamento, não é qualquer palavra, não é de qualquer jeito, é de uma forma com técnicas, com regras, para que o filho venha entender que o caminho que ele tem que servir é um caminho de salvação. E a Bíblia vai dizer que por mais que o filho cresça, quando estiver velho, não vai se apartar, né, deste caminho. Quando a gente entende este ensinamento, a gente consegue entender como é difícil ensinar os filhos. Na visão hebraica, na visão do judeu, o ensinamento era 3 vezes, né, 4 vezes por dia, levantando, andando, sentando e deitando. Perceba que hoje, na nossa vida corrida, os pais não têm tempo. Muitos dos pais estão fora de casa, na maioria do tempo, contrata-se babá, contrata-se cuidadores para levar os filhos para o colégio. Quando os pais chegam em casa, as crianças, geralmente o pai chega em casa, as crianças já tomam banho, já tem que correr para a igreja, e ele não tem tempo de ensinar o método Shanã, o ensinar 4 vezes por dia, de manhã, andando, sentando e deitando. Interessante que esse texto não vai ficar somente em Deuteronômio 6,6. Ele vai ser repetido novamente em Deuteronômio capítulo 11, verso 19, que vai dizer o seguinte. 11:19 vai dizer e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Bem, o texto parece ser o mesmo, porém o verbo ensinar vai mudar. Agora, em Deuteronômio capítulo 11, a palavra ensinar é lamad. Interessante que lamad, tanto lamad como abade, tem a conotação de servos. Perceba então que esse ensinamento é um serviço, é um serviço de ensinar como se fosse ensinando um servo, um discípulo, né? A palavra discípulo no Velho Testamento tem a conotação de lamad. Perceba que essa palavra lamad, ela aparece como ensinar, exercitar-se em, ser ensinado e ser treinado. Perceba que ensinar no método lamad é como se você estivesse exercitando o menino, treinando o menino. Bom, para você entender que os textos eles se
eles se completam entre si. Quando a gente vai lá num texto bastante conhecido dos irmãos ali da igreja, no que diz respeito ao ensino, que está lá em Provérbios 22, verso 6, que diz o seguinte, ó: ensina o menino o caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando a gente pega essa palavra agora, ensina o menino, o verbo vai mudar. O hebraico vai ter outra palavra para colocar no local do ensino. E a palavra que ele vai usar é hanar. O que é hanar, irmão Júlio? Ensinar no método hanar já vai mudar. E ensinar no método hanar agora é treinar, dedicar, inaugurar, ter treinado, instruir, dedicar. Bom, então nós temos agora hanar, que vai aparecer como treinar, dedicar, inaugurar. O que é isso, irmão Júnior? O que é inaugurar o menino, treinar o menino, dedicar o menino? Perceba que o ensinamento na linguística hebraica nem se compara. O nosso ensinar da linguística portuguesa não se compara com os valores que estão inseridos na língua hebraica. Ensinar é treinar, dedicar e inaugurar. Quando eu olho a palavra treinar, eu entendo e lembro de Davi, porque Deus treinou Davi matando leões e ursos, né, para que ele pudesse vir a ser o rei sobre Israel. Perceba que esse treino diário, essa labuta, essas guerras que constantemente nos sobrevém, é Deus nos treinando, nos capacitando para que a gente venha no futuro ter experiências para que nós venhamos possuir vitórias, né? Testemunhos e vitórias. Davi, quando chega diante de Saul, ele vai dizer: olha, esse gigante vai cair por terra, e porque sempre quando vinha um leão, sempre quando vinha um urso, eu matava para defender as ovelhas do meu pai. Então esse treinar tem a ver com um processo de costumação, ou seja, o treinamento tem que ser dia a dia, ninguém aprende do nada, né? Se você for pegar hoje um instrumentista, um músico, se você for pegar hoje eu estava conversando com meu filho e falei: o que você quer tocar? Você quer tocar piano, você quer tocar teclado, você quer tocar bateria? Ele falou: eu quero tocar teclado. Eu falei: olha, um tecladista, um pianista tem que estudar no mínimo 10 anos para aprender a tocar teclado. Já é um treinamento, tem que ser mais, né, exaustivo, não é da noite para o dia. O ensinamento não é da noite para o dia. Ensina no caminho o menino para quando ele for velho não se afastar. Perceba que o ensinamento tem que ser diário. No método Shanam, 4 vezes por dia. No método Hanar, dedicar, treinar e inaugurar. Quando a gente vai para a palavra dedicar, a gente já olha para Samuel, porque a Bíblia vai dizer que a Ana, ela vai consagrar o menino, ou seja, ela vai dedicar o menino ao Senhor. Esse menino que ela orava, ela não somente ofertou ele, não apresentou como oferta, não pagou o voto, ela costumava de ano em ano levar uma peça de roupa para o menino. Aquele menino foi dedicado, foi consagrado, ela iniciou em si o nazereado, né, para que ela pudesse gerar o Samuel, e depois daquilo o Samuel foi nazireu, o Samuel exerceu um ministério de sacerdote, de juiz, mas debaixo de uma dedicação, de uma consagração a Deus. É importante a gente entender que os processos da criação e da formação, tanto do caráter educacional como espiritual do menino, é preciso haver dedicação. Sem dedicação, nós não conseguiremos ensinar os meninos no caminho do Senhor. E por fim, nós temos a palavra inaugurar. Quando a gente vê a palavra inaugurar, nós entendemos, a palavra aparece na questão assim, da inauguração do templo. Perceba que quanto demorou para construir o templo, e no dia que foi inaugurado o templo do Senhor, foi feito festas, Salomão ali ofereceu sacrifícios intermináveis, e a gente entende que essa inauguração tem muito a ver com aquilo que aconteceu
com Isaac. A Bíblia vai dizer que quando Isaac foi desmamado, ele foi inaugurado, então foi feito festa. O texto está lá em Gênesis capítulo 21, no verso 8, e diz o seguinte, ó: e cresceu o menino e foi desmamado. E então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Interessante que a palavra desmamar ali no hebraico, ela aparece como gamalo. Gamal, e gamal, ela tem um significado muito importante para a gente. Quando eu olho o gamal no hebraico, gamal vai aparecer como resolver completamente, e depois ele varia para amadurecer e estar maduro, como amêndoas. Quando eu olho a palavra madura, resolver completamente, a gente precisa entender que o Abraão, ele só fez festa depois que o menino foi desmamado no método gamal, ou seja, que ele estava completamente resolvido. Hoje nós temos um problemão com os nossos filhos, porque se eles não estiverem completamente resolvidos, eles vão se perder. Quando chega no ensino médio, vai para o curso técnico, faculdade, dependendo até da faculdade, se for humanas, então já era. Se não tiver completamente resolvido, se não tiver completamente inteirado, se não tiver completamente convicto daquilo que quer, daquilo que é, daquilo que serve, quando bate na faculdade desvia, quando pega o primeiro emprego desvia, quando até mesmo no ensino médio, quando convive com outras crianças, com outros adolescentes, desvia. O Abraão vai fazer festa depois que o menino estava completamente resolvido. Hoje nós temos um problema, até na consagração de obreiros. Hoje nós estamos fazendo festa aí para consagrar obreiro, mas os obreiros não estão completamente resolvidos. Aí gera escândalo, daqui a pouco estão desviando, estão parando a caminhada, porque não estão completamente resolvidos. Perceba que o Samuel vai levantar, vai colocar os filhos como juízes, mas eles não estavam completamente resolvidos. E o que aconteceu? Eles vão se corromper, vão aceitar suborno, vão aceitar presente para julgar, e todos nós conhecemos a história. Bom, uma das maiores e mais importantes, lindas informações que fala acerca da criança estar completamente resolvida, dessas informações, tanto do método Shannon, como no método Hanar, como no método Gamal, mostra a formação de Jesus. E nós vamos aprender que em Israel os judeus tinham uma festa chamada Bar Mitzvah, que era a festa da dedicação, da inauguração, da inserção dos meninos ali na cultura religiosa de Israel. E esta festa era uma festa que o nome significa filho do mandamento. E ela consistia em que, quando o menino, por volta ali dos 12, 13 anos, ele era levado ao templo, ele tinha que passar por alguns ritos, ele tinha que ler toda a Torá, ele tinha que ter conhecimento mental, ele tinha que conhecer na mente os 613 itens da lei de Moisés, e fora ainda os 613 itens da tradição dos anciãos. Mas os 613 itens da lei de Moisés ele tinha que conhecer de cor. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele teve essa iniciação ali no livro de Lucas, capítulo 2, do 40 ao 52, vai narrar a história, e a Bíblia vai dizer que ele, depois que, quando eles voltam para a casa da festa, a Bíblia vai dizer que os pais vão sentir falta do menino, vão voltar para Jerusalém e vão encontrar ele entre os doutores, ali entre os juízes, ali os anciãos, e ele vai estar conversando ali, perguntando e respondendo, indagando. E isso vai deixar o povo maravilhado, porque Jesus, e não somente Jesus, todo menino, ele tinha que passar por esse Bar Mitzvah, que era a iniciação na cultura. A partir daquele momento, a criança, ele era considerado ali um judeu religioso, ele poderia participar dos cultos na sinagoga, ele poderia ter acesso ao direito de poder ler os rolos ali no sábado. Então era uma cerimônia muito importante, mas só passava quem tinha o conhecimento da lei, quem tinha inculcado na memória a palavra da lei de Moisés. E Jesus passou, mostrando que ainda com 12 anos para 13 anos, ele já tinha a sabedoria para
conversar com os anciãos ali, com os sábios, e tirar dúvida dos próprios homens, porque ele fazia perguntas que eles não sabiam responder, e o próprio Jesus já respondia, porque ele via que esses homens não tinham resposta para dar. E é interessante que quando os pais indagam a ele, a sua mãe indaga: meu filho, por que fizeste isso? Ele vai falar: olha, não sabeis vós que deveria estar cuidando dos negócios do meu pai? Com 12 anos, ele já sabia, ele já estava completamente resolvido, ele já estava gamal, ele já estava desmamado, ele sabia que estava pronto para cuidar dos negócios do pai. Bom, então nós vamos aí entender que esse processo da inauguração, esse processo da criação dos filhos, eles precisavam ter uma conduta de ensino dos pais para com os filhos. Agora nós vamos para o subtópico 2, que vai falar acerca da falta de autoridade no lar. Bem, essa falta de autoridade no lar, é importante a gente ressaltar que Samuel ele exercia o ministério sacerdotal, e porém, o ministério sacerdotal de Eli, tanto de Eli como Samuel, eles eram distintos, porque o Eli, ele exercia, por ele ser mais um juiz ali nos dias, né, antes de Samuel, não havia outro, ele era juiz, ele era sacerdote, e por ele ser velho de idade, ter um peso assim, ele era meio acima do peso, né? Infelizmente nós temos aí a maioria das lideranças, aí tem uma liderança meio Samuel, meio gordinho aí, meio acima do peso, e isso foi um problemão, porque quando ele se assustou, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Que Deus nos livre, hein? Mas enfim, a Bíblia diz então que Eli vivia sentado na cadeira. A gente vai encontrar Eli no primeiro momento ali, quando a Ana vai ao templo ali orar. A Bíblia diz que ele estava sentado ali perto do alpendre, ali perto da coluna, e estava observando a oração de Ana. E nos últimos dias da sua vida, ali nos últimos momentos da sua vida, a Bíblia diz que quando chega um moço que fugiu da guerra e traz a mensagem, ele traz a informação, traz as novas da guerra, a Bíblia diz que ele também estava sentado ali na cadeira, e ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Então perceba que ele era meio incomodado, ele não tinha muita, né, ele era meio sedentário, só vivia sentado, ele era meio gordo, meio obeso, gostava de comer e ficar sentado. Já Samuel não, o ministério de Samuel era um ministério rotativo. Lá em 1 Samuel capítulo 7, do 15 a 17, vai dizer que Samuel ele rodava, ele julgava ali em Betel, Gilgal, Mispa em Israel, e voltava para Ramá, né? Voltava ali para sua casa. Então Eli era o tipo do obreiro que era mais local, mais focado para estar na congregação ali num ponto fixo, e o Samuel era o que nós chamamos hoje de itinerante, o cara que não parava. Ambos os dois, tanto o local, tanto o fixo como o itinerante, tiveram problema. E hoje não é diferente. Hoje nós precisamos tomar cuidado. Nós temos hoje o pastor local, o obreiro local, que está mais preocupado com o culto, está mais preocupado com o templo. O cara trabalha o dia todo, sai de manhã, sai de madrugada, chega em casa, às vezes vai direto para a igreja, já chega em casa, toma um banho, vai, pega as crianças, vai para a igreja e não ensina, não tem o cuidado, não tem o contato, não tem a afeição, não tem a amizade, não tem o companheirismo, não tem aquela questão do ensinar, não tem tempo. Ele acha que a criança no templo já está resolvendo o problema. E isso vai ser um problemão. E também o itinerante é um perigo. Hoje nós conhecemos pessoas que vivem aí, ó, voando de avião para cima e para baixo, pregando de norte ao sul, e as crianças estão distantes. O pai está fazendo a obra, está voando, a mãe está pregando aí para cima e para baixo. Congresso, festividade, São Paulo, Rio, Minas, viajando para outros países. Porém, os filhos estão distantes. Tanto Eli como Samuel tiveram esse problema. Eli sentado na cadeira, no templo, julgando. Samuel julgando nas regiões de Israel, em todo Israel. Os filhos vão se corromper. Os filhos não vão seguir os conselhos. Então nós temos um problema. No subtópico 3, nós vamos agora para os problemas de uma paternidade ausente. Como eu falei anteriormente, o Samuel, ele era ausente porque ele rodava.
rodava ali os principais lugares, rodava em Betel, Gilgal, Mispa, em todo Israel e voltava para Ramá. E o Eli, ele estava presente, mas ausente. Ele é presente, mas ausente. Ele estava ali em Siló, porém, os filhos faziam o que queria. Ele não estava prestando atenção. A Bíblia vai dizer que ele já estava com os olhos meio que fechados, meio que cego. Então, além da visão espiritual que estava... já tinha perdido a visão física, tinha perdido a visão espiritual. Então, esse é um problema hoje. Quando nós perdemos a visão espiritual. Porque ele estava cego fisicamente e cego espiritualmente. E quando você está cego espiritualmente, acabou. Vai acontecer um monte de coisa e você não vai entender, você não vai ver, você é o último a saber. Então esse era um dos problemas dos filhos dos problemas de Eli e de Samuel. Ambos trabalhavam na obra de Deus, um fixo e outro itinerante, porém os dois não tinham, né, esse cuidado com os filhos, né? Tinha essa negligência de fazer a obra. O Samuel, ele achou que os filhos, por não ter ninguém, os filhos teriam capacidade de julgar na sua ausência, e o Eli fez vista grossa. É bem verdade que o Samuel, o Eli, ele até conversou com os filhos, cobrou, reclamou, e o Samuel não. O Samuel, a Bíblia vai dizer que depois que o povo vai reclamar dos filhos, né, e vai rejeitá-los, ele vai ficar triste, ele vai chorar, ele vai ficar com chororô, ele vai até Deus e vai reclamar, estão me rejeitando. Então tem um pessoal que é meio complicado. O Eli, por incrível que pareça, o Eli, ele vai chegar para os filhos e falar: rapaz, por que vocês estão fazendo isso? Estão trazendo mau testemunho de vocês, rapaz. Toma jeito, já era tarde. Ele não chegou a cobrar, ele só reclamou com os filhos. O Samuel não. Samuel, quando ele ouviu que os filhos não prestavam, ele ficou com raiva. Ele não gostou não, ele foi reclamar com Deus. Senhor, o povo está me... Deus falou: olha, Samuel, o povo não está te rejeitando a ti não, o povo está rejeitando a mim, dá um rei a eles. O problema é que o povo queria um rei segundo os povos que estavam ao redor, ou seja, os cananeus. Vai dar problema, aí Deus vai mandar um pastor de jumenta, é outra história. Então a gente percebe aí que nesse trabalho, nós temos um problema tão grande que o Samuel, ele julgava Betel, Gilgal, Mispa em Israel, e voltava para Ramá, e ele vai constituir os filhos vão julgar em Bérseba, ou seja, completamente longe, diferente da vista de Samuel. Samuel vai botar os filhos para julgar em um território onde ele não passava, né? Ele não passava, não era a rota dele, e ele ainda era ausente, ou seja, quando chegou o conhecimento dele, o que estava acontecendo já era tarde, o povo já não queria mais, né? É bem verdade que Deus, ele já tinha provido de um rei, que seria o Davi. O Samuel, ele iria fazer a transição do período teocrático para o período monárquico, e por incrível que pareça, o Samuel, ele vacilou porque ele não consultou a Deus. Ele quis colocar ali os filhos para substituir, para que o substituísse, mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era encerrar o período dos juízes e colocar ali o período monárquico. Então esse é perigo, é um perigo quando eu quero fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Hoje nós temos um problemão. Muitas igrejas, muitos pastores estão colocando os filhos para assumir ministério, e não é a vontade de Deus, não é a chamada. Quem chama, quem consagra, quem separa é Jesus. A Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 4, verso 11, vai dizer o seguinte, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quem é que dá? Quem é que consagra? Quem é que dá o ministério para a igreja? Jesus, não é o homem. Você vê que o Samuel, ele vai querer colocar os filhos dele sem consultar a Deus. Hoje tem muito pastor colocando os filhos no ministério, consagrando-os a evangelistas, a presbíteros. Bem verdade que o que deseja o episcopado é excelente obra deseja, porém convém que um bispo seja e tenha uma lista. Então, se não tiver de acordo com aquela lista, não dá para consagrar presbítero, evangelista,
pastor, profeta, apóstolos e mestres chamados por Jesus. Não pode ser por afeição, porque é amigo, não porque é primo, porque é pastor, é filho, porque é sogro, porque é genro, porque é cunhado. Hoje tem muita gente que está padecendo, tem muita igreja sofrendo, porque o pastor quer colocar o filho, o pastor quer colocar o amigo, o pastor quer colocar o cunhado, o genro, e está deixando o específico de lado. Às vezes o específico já está lá. Às vezes Jesus já separou o específico, já derramou a sua graça, o seu ministério sobre a vida dele, já está preparado para exercer. Mas porque a igreja é aquela famosa igreja monárquica, né, que é passar de pai para filho, esse específico do Senhor, que faria uma excelente obra, jamais vai realizar essa obra para Deus. Por quê? Porque o pai do pastorzão vai botar o filho para assumir, vai botar o netinho, né? Hoje nós temos a igreja aí que tem uns problemas aí por causa disso. O filho assume, o neto assume, o cunhado assume, o genro assume, e o específico de Deus, aquele que Jesus separou para ser o pastor, não assume porque não é da vontade do pastor. Samuel, ele achou que os filhos dele iriam assumir, mas não era a vontade de Deus. Aí Deus permitiu. Os filhos, ainda para piorar, vão ser profanos, vão estar levados à avareza, vão estar levados ali ao suborno, ao amor ao dinheiro. E esse é um problema, porque este amor ao dinheiro fez com que eles fossem rejeitados. E eles foram rejeitados justamente por causa que Deus, né, ele tinha dado ordens acerca do que havia uma especificação para os juízes, e esses juízes eles tinham que ter regras, e essas regras vão estar ali no livro de Êxodo, capítulo 18. Êxodo capítulo 18, verso 21, vai dizer o seguinte: foi um conselho de Jetro, sogro de Moisés. Vai dizer o seguinte, ó: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Perceba que uma das regras para ser juiz tinha que ser o seguinte, ó, que odeia a avareza. E os filhos de Samuel foram avarentos. Aí não dá. Aí tem um problemão, nós temos um problema sério, porque eles vão ser rejeitados pelo povo. Já tinham sido rejeitados por Deus, porque Deus já queria levantar ali o Davi como rei. A gente vai ver que a ausência do Samuel em casa, rodando ali nos locais, rodando em Betel, Gilgal, Mispa, em Israel, e voltando para Ramá, e ainda, para piorar, colocando os filhos para julgarem em Bérseba, vai gerar nos meninos a impunidade pela ausência do pai. Hoje, a falta da presença dos pais em casa, a falta do ensinamento sistemático, método Xanã, método Hanan, método Gamal, vai fazer com que os filhos venham ter essa impunidade. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, vai dizer que o obreiro, né, ele tem que governar bem a sua própria casa, né, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, né. Engraçado que a palavra disciplina ali no grego é rupotase, e significa o que? O ato de sujeitar, obediência e sujeição. E a palavra respeito é seminotes. Significa característica de algo ou alguém que dá direito à reverência e respeito, dignidade, majestade e santidade. Então, o que é
respeito, aqui no texto de 1 Timóteo capítulo 3, verso 3, é a característica de alguém que dá o direito, a reverência e respeito. Seria aquele que dá, né? Tem que dar o quê? O pai, ou seja, o pai tem que se dar o respeito, né? Para ser respeitado. Hoje, infelizmente, tem muitos pais que não se dão respeito, né? Eles não respeitam, eles não se dão respeito, eles são escandalosos, né? Eles são cheios de erros, eles cometem erros, né? Eles vivem uma vida dúbia, né? Na igreja é uma coisa, em casa é outra, completamente diferente, são maus pagadores, são pessoas caloteiras, que passam a perna, eles são pessoas promíscuas, pessoas indignas de respeito, e depois querem que sejam respeitados. O pai tem que ser, ele tem que se dar o respeito, para depois ele exigir ser respeitado, porque o filho, ele não vai respeitar o pai se o pai não se demonstrar como alguém digno de ser respeitado. Então nós temos um problema aí, que o pai, né, tem que se dar o respeito, né? Senão, não pode governar a casa de Deus. Então nós temos esse problema do pai que não pode governar a casa de Deus. Por quê? Porque ele não se dá o respeito. Pregar hoje para as multidões é fácil. Tá aí virando pregando e ensinando hoje é fácil. Difícil é você pregar e ensinar com a sua família sentada te escutando, com seus filhos, com a sua esposa, ouvindo você e dizendo, papai é homem de Deus, mamãe é mulher de Deus. Entendeu? Filhos que mesmo hoje tem pais aí que os filhos estão afastados do caminho do Senhor, mas eles têm orgulho de dizer, eu estou afastado, mas papai é homem de Deus, mamãe é mulher de Deus. Os filhos têm que acordar de madrugada para ir no banheiro e ver o pai e a mãe orando de joelhos, né? A palavra do pai não pode ser dobre, tem que ser uma palavra só. Ele tem que se dar o respeito, ele tem que ser o homem de Deus que ele prega na Bíblia, ele tem que viver aquilo que ele prega para que os filhos venham a entender que o pai dele vive o que prega. Então nós vamos agora para o tópico 2, que diz o seguinte: tipos de paternidades extremistas. O subtópico 1 vai falar da paternidade autoritária. Bom, a gente entender esse assunto, aí eu quero voltar para aquele texto do texto áureo que está lá em Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. A palavra grega que ele usa para provoqueis ou provocar, o verbo ali é parorgizó. Engraçado que parorgizó significa incitar a ira, provocar, exasperar e zangar. Então o pai ou os pais não podem provocar a ira, né? É interessante que em Colossenses capítulo 3, verso 21, ele vai dizer o seguinte: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiqueis desanimados. Então perceba que há uma extensão, há uma conclusão ali, né, do início dessa conversa que Paulo dá à igreja de Éfeso. Ele vai concluir o assunto em Colossenses, no capítulo 3, no verso 21. Ele vai dizer, não irriteis. E a palavra irriteis ali no grego é eretizo, e eretizo significa excitar, incitar, estimular e provocar. Então a gente percebe que as palavras vão se alterar, porque quando a gente percebe que essa estimulação, ela não é de um momento, assim, ela já vem de um tempo, né? E o que é estimular? É uma coisa que é prolongada. Então tem muito pai que fica mexendo com o filho, fica excitando, ele fica estimulando o filho a irar-se, né? Para que não fiqueis desanimados. O que é isso, irmão Júlio? O que Paulo está dizendo? Que palavra é essa? A palavra desanimados ali no grego é atumeu.
O que é atchumeu? Atchumeu é estar desanimado, abatido, quebrado de espírito. Então a gente perceba que a palavra atchumeu quando o filho fica desanimado. Então tem muito pai que desanima o filho. A cobrança é excessiva. Tem muitos pais que querem que os filhos sejam aquilo que eles não são. As chamadas ministeriais não é passada de pai para filho. Então tem muito pai que quer que o filho seja pastor, que o filho seja pregador, que o filho seja ensinador, que o filho seja tocador, que o filho seja cantor, e muitas vezes ele não tem essa chamada. E essa cobrança excessiva, essa estimulação, essa provocação pode fazer com que os filhos desanimem. Essa palavra atchumeu é desanimados. O que é isso? Quando a gente desconstrói a palavra atchumeu, ela vem de uma palavra que é negativa, né, uma partícula negativa de não, e tchumos. O que é tchumos? Tchumos é paixão, raiva, fúria, ira que ferve de forma imediata e logo se acalma outra vez. É a famosa explosão. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente cria uma situação do que os filhos venham se explodir. E nisso que eles explodem, é a hora que eles vão lá na boca de fumo, é a hora que eles vão lá e cometem um crime, é a hora que eles vão lá e fazem uma loucura, comete uma loucura, a cabeça explode a cabeça quando pensa que não já fez. Não tem aquele negócio, quando pensei que não já tinha feito. Pois é, começa de uma palavra, de uma perseguição ali dos pais, né? De uma cobrança indevida, de uma cobrança exaustiva de algo que muitas das vezes os filhos não são nem podem ser, e isso vai fazer com que eles desanimem. A palavra desanima ali é atchumeu, essa palavra atchumeu é estar abatido, quebrar de espírito. Nessa quebrança de espírito, eles vão eles vão entrar num sistema de ira, e essa ira, que é essa cólera, essa coisa momentânea, que eles explodem do nada, eles vão, né, perder a cabeça. E quando perde a cabeça já era. Aí gera escândalo, gera pecados, pode gerar crimes. E o maior dos problemas hoje é quando isso acontece com filhos de pastores, filhos de obreiros, e eles não vão ser punidos. Eles não vão ser disciplinados, eles não vão ser cobrados da forma que precisam ser cobrados. Então a gente tem que tomar cuidado quando essa autoridade extremista dos pais, eles não vão olhar para as necessidades do filho, né, pelas carências, pelas limitações, mas vai cobrar excessivamente que o filho seja algo que ele não vai ser, ou que naquele momento ele não vai ser. Talvez ele vai ser daqui a alguns anos, talvez a chamada para ser para daqui a alguns anos, mas aí aquela necessidade de um obreiro, aquela necessidade de alguém para pregar, de alguém para exercer algum tipo de ministério, para exercer alguma função. Eu quero botar meu filho, eu quero que meu filho seja, eu quero que minha filha seja, e muitas vezes eles não estão aptos. Hoje nós temos esse problema na área secular, que às vezes o pai quer que o filho seja médico, e o filho não quer ser médico, o filho ele tem um sonho. Aí não, mas todo mundo aqui na minha família foi médico, então você vai ter que ser médico. Aí o menino começa a fazer a faculdade de medicina, daqui a pouco ele cancela ali, ele larga a medicina e vai viver a vida dele. Ou então, muitas das vezes, para ele viver o sonho dele, ele vai embora de casa. Então esse é o perigo. Que a gente às vezes quer uma coisa para os nossos filhos, e esse extremismo vai fazer com que eles fujam da nossa presença, que eles fujam, né, da presença dos pais, ou que às vezes pode cometer até alguma loucura. Então que Deus nos ajude para que a gente não venha a ser extremista. Por outro lado, tem agora os permicistas, né? Quem é permissista, quem é omisso, né? O texto ali, o subtópico 2, vai falar acerca da paternidade permissiva. E eu tenho um texto aqui que eu quero compartilhar com os irmãos acerca de um assunto de um pai que foi bastante permissista. Esse camarada, nós conhecemos ele, o nome dele é Davi, né? Davi, ele foi um pai
que ele foi omisso com seus filhos, teve um problemão na família. A gente vai ver talvez em lições mais posteriores aí acerca da casa de Davi, mas eu quero falar em especial de um filho de Davi hoje. Eu preciso falar dele, preciso falar de Adonias. O texto está lá em 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6. Eu quero ler com os irmãos 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6, que vai falar. O texto vai me dar uma informação sobre o Adonias que não pode ser negligenciado nessa lição hoje. 1 Reis, capítulo 1, versos 5 e 6, vai dizer o seguinte: Então Adonias, filho de Agagite, se levantou dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Olha o versículo 6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agagite o tivera depois de Absalão. Então nós temos esse texto aqui, o versículo 6 vai dizer que o pai dele nunca havia contrariado. Esse é o problema hoje, que hoje tem pais que não conseguem dizer não para os filhos, não conseguem repreender os filhos, não conseguem doutrinar os filhos, não conseguem ensinar os filhos. E nós vamos ver nessa história aqui, porque quando a gente pega aqui a palavra que ele jamais foi contrariado, a palavra hebraica para contrariado ali é atzab. E o que é atzab, irmão Júnior? Entre muitas coisas, atzab começa como ferir, doer, né? Magoar, descontentar, aborrecer, porém, ele vai variar para o quê? Dar forma, moldar, fazer formar, entender e estender numa forma. Então perceba que Davi, ele nunca repreendeu Adonias, ele nunca o corrigiu, nunca, jamais. Aí Adonias achou que podia fazer o que queria. No final da vida da Davi, ele falou: vou reinar. E já estava tudo, né, determinado por Salomão reinar, e ele falou: não, quem vai reinar sou eu, e acabou. E Davi já tinha tido um problema com Absalão, agora está tendo um problema com Adonias. O problema é que essa questão de você não contrariar, que no texto aqui, que significa atzab, que é ferir, né? O filho tem que sentir, a repreensão tem que doer. A palavra fala que ferir, doer, magoar, descontentar, aborrecer. Essa correção tem que ter penalização, tem que sentir, a pessoa tem que sentir na pele. Por isso que a gente vê ali em Hebreus capítulo 12, o verso 5, 8 vai dizer, né? E já vós esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Verso 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Então perceba que Deus vai trazer menção na mensagem do escritor aos Hebreus, e ele vai usar a sua correção como Deus, semelhante à correção do pai como filho. Ele vai terminar dizendo: porque que filho há a que o pai não corrija? Perceba que há uma pergunta: qual é o pai que não corrige o filho? Então, quando o pai não corrige os seus filhos, acontece o que aconteceu com Absalão, acontece o que aconteceu com os filhos de Eli, acontece o que aconteceu com os filhos de Samuel. Perceba que ele precisa corrigir, pois que filho há que o pai não corrige? A palavra corrigir no grego é paideo. O que é paideo? Treinar crianças, ser instruídos ou treinados, levar alguém a aprender, punir ou castigar com palavras, que é a repreensão verbal. Hoje os pais têm medo de falar, têm medo de repreender, têm medo de dizer não.
corrigir. Aí ele varia daqueles que moldam o caráter de outros pela repreensão e admoestação. Perceba que hoje a falta de repreensão, tanto dos filhos como dos membros, vai gerar o quê? Vai gerar rebeldes. Quando você não repreende seus filhos, ou quando o pastor não repreende, não disciplina, não cobra das suas ovelhas, nós vamos ter filhos e membros rebeldes, indisciplinados. Você vê que naquele caso lá de 1 Coríntios capítulo 5, naquele caso do filho que deitou com a mulher do seu pai, e Paulo vai falar que eles estão inchados, né? Eles estão soberbos, e a igreja de Corinto, a igreja que tinha dons ministeriais em abundância, né? Todos os dons espirituais estavam na igreja de Corinto, os dons ministeriais, porém eles estavam negligentes com os pecados, e Paulo vai dizer, olha, tirai do meio de vós o iníquo, ou seja, disciplina, exclui mesmo, entregue na mão de Satanás, para que no fim a alma dele seja salva. E hoje, esse assunto de exclusão já saiu. Não se fala mais, é proibido falar de exclusão, é proibido disciplinar crentes. Os crentes fazem o que quer, estão bagunçando, estão em pecado dentro da igreja, não dá nada. Que Deus nos livre, hein? Que nós venhamos entender que tanto os filhos como os membros precisam ser corrigidos, precisam ser exortados, tem que falar duramente, tem que castigar com palavras, para que eles venham a entender que eles precisam crescer na graça e no conhecimento. Bom, agora a gente vai para o subtópico 3, que fala Eli criou seus filhos que se tornaram profanos. Bom, o texto vai dizer, ele vai chamar os filhos dele como filho de Belial. E a palavra Belial tem outras informações além da que o comentarista colocou. Né? A palavra Belial significa, né, imprestável, bom para nada. Meu Deus, o que é isso? Bom para nada, não presta para nada. É o famoso inútil. É o inútil. Não proveitoso, companheiro vil. O que é isso? O ímpio. A palavra Belial varia para ímpio, ruína e destruição. Interessante que essa palavra ela não fica só no hebraico, ela aparece no grego. E ela aparece no grego, né, como um nome, um tipo de nome para o Satanás, para o cão. Ela está lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 15, que vai dizer o quê? Que mordomia entre Cristo e o maligno. A palavra maligno no grego ali é a variante grega para Belial. Então nós temos que tomar cuidado, porque o que é Belial? Maligno, ruim, companheiro vil, ímpio, ruína, destruição, não proveitoso, bom para nada, que serve para nada. Tem muita gente que não serve para nada. É os filhos de Eli. Tinha tudo para dar certo, mas não servia para nada. Bagunceiro, profano, deitavam-se com as moças que vinham em bando. É importante recitar, lembrar que essas moças que vinham em bando eram moças que eram dedicadas, consagradas ao serviço do templo. Quem lembra da filha do juiz ali, juiz Jefité, o texto está lá em Juízes capítulo 11, a gente sabe da história de Jefité, que ele vai fazer um voto a Deus. Ele vai dizer o seguinte, ó, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei o holocausto. A Bíblia vai dizer que quando ele volta vitorioso contra a guerra contra os amonitas, quem vem ao encontro dele é a filha dele. E ele vai se entristecer. Interessante que quando ele chega para ela, o texto vai dizer no versículo 35, vai dizer o seguinte, ó, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, minha filha, tu me prostas por completo, tu passares a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela disse, pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais o seu pai, concede-me isso, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir.
por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto, porque ele proferiu. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de que as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefité, o gileadita. Então nós precisamos entender que tem um pessoal aqui que embola esse texto e diz que o Jefité sacrificou a filha. Não, Deus não quer sacrifício humano, não. Aqui o texto, o próprio texto, aqui a regra de hermenêutica diz que a Bíblia ensina, a Bíblia explica a Bíblia. Então você vai ver que ela vai chorar nos montes da sua virgindade. Ela não teve mais contato com o homem. Nisso ela foi dedicada ao serviço do templo. Então nós precisamos entender isso. A filha de Jefité agora ficou consagrada a Deus para servir a Deus no templo. As mulheres, era natural esses votos. E as mulheres iam em bando ao templo consagrado. Os camaradas, filhos de Eli, filho do cão, os Ofni e Finéias, eles pegavam essas moças que eram dedicadas, consagradas a Deus, e deitavam-se com aquelas moças. Perceba como é que Deus queria matar esses camaradas. Não era nem pelo fato ali do sacrifício. O fato do sacrifício já era um problemão, porque o sacrifício precisava ser queimado. Deus ele se deleitava com o cheiro suave, que era a fumaça que subia do holocausto, da queima da carne, da gordura. E o servo do sacerdote falava: não, me dá crua. Nada, o sacerdote não quer nada cozido, não, eu quero cru. O hebreu ali, o ofertante, falava: não, deixa eu cozinhar primeiro, depois você pega o que você quiser. Não, eu quero crua. Ou seja, ele impedia que os servos de Deus ofertassem, ele queimassem ali os seus holocaustos ao Senhor, fazendo tanto eles como os ofertantes perderam a sua salvação. Tem crente que é assim, tem obreiro que é tão ruim que ele vai para o inferno e leva os outros juntos. Jesus vai falar acerca do Novo Testamento dos guias cegos, que eles vão eles caem no buraco e eles levam uma renca junto. Esse pessoal aqui nos dias de Eli não era diferente. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse pessoal aqui, os profanos, os filhos de Eli, eles eram profanos. Bom, vamos para o tópico 3, o fracasso de 2 pais, relapsos com seus filhos, omissos para com os filhos. Bom, os filhos de Eli não conheceram ao Senhor. Bom, a gente sabe, eu já falei, né, que nos dias dos juízes era complicado, né? O pessoal já não tinha muito conhecimento do Senhor. Para piorar ali, o Ofni e Finéias, eles já acostumados ali por serem sucessores, né? Eles trabalhavam ali para o pai, ficavam responsáveis, porque o pai só ficava sentado lá na cadeira, e os filhos que ficavam ali responsáveis pela manutenção, ficavam observando ali, né, os negócios do sacrifício. Então eles bagunçavam, eles pegavam, né, o que eles achavam que podiam pegar do sacrifício, antes de ser sacrificado, antes de ser assado, antes de ser oferecido o holocausto, eles já pegavam a carne crua e já levavam, né, causavam um problemão. Então esse é um problema. Nós temos o texto ali da omissão de Eli em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 a 25, vai dizer o seguinte: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que de bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todos este povo que os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Perceba que eles já eram ruins e Deus ainda queria matar eles. Aí nós temos um problema, porque essa omissão do Eli em corrigir, em repreender os filhos, né, fazia com que Deus quisesse se vingar. Interessante que
O Samuel, ele nasceu, né? Ele conseguiu, mesmo convivendo com esses rapazes, ele conseguiu ser diferente. Deus vai dizer o seguinte: o jovem Samuel crescendo e fazia-se agradável, assim, para com o Senhor como para com os homens. Então perceba que Samuel, ele conhecia o Senhor, diferente dos filhos de Eli que não conheciam o Senhor. Tanto que Samuel ouviu a voz do Senhor, Samuel ouviu a voz de Deus, atendeu ao chamado, disse: eis-me aqui, e os filhos de Eli não. Então tem muita gente que está na frente da obra, mas não conhece a Deus, não ouviu a voz de Deus, não atendeu o chamado, não se preparou, não se dedicou, não se consagrou, né? E os filhos de Eli tinham tudo para dar errado, e Deus ainda, para piorar, queria matar. Que Deus nos livre, que nós venhamos ser aqueles que estejam na mira do Senhor. Perceba que o Eli ainda, né, ele foi lá e falou com os filhos: não, por que fazem isso? Né? Porque ele disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço tudo que este povo vos tem falado a vosso malefício. Quando a gente chega no 1 Samuel capítulo 8, aí sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel, e o nome do seu filho é Joel e os Arabias, né? Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o juízo. Aí, então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, né? E eles vão pedir que agora seja colocado sobre eles um rei. Aí o texto vai dizer no versículo 6, porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Perceba que Samuel não orou ao Senhor para separar os filhos, para consagrar os filhos. Ele não orou para colocar os filhos como juiz, para colocar os filhos como sucessor. Samuel não ora. Aí agora que os filhos aprontam, que os filhos estão gerando escândalo, que os filhos perverteram o juízo, o direito, estão recebendo suborno, são a mãe da avareza, são a mãe do dinheiro, ele vai orar ao Senhor. Ah, lindo. Aí ele vai falar: Senhor, estão rejeitando a mim. Não, Deus vai falar: não, Samuel, não estão te rejeitando a ti, não. Estão rejeitando a mim. Se eles querem um rei, dá um rei a eles. Só que perceba que era tarde demais. Tinha que ter orado antes. Tinha que ter orado: Senhor, estou querendo consagrar meus filhos, mas qual é a tua vontade? Tua vontade é qual? Deus ia falar: não, já tenho um rei segundo o meu coração. Mas não, ele vai botar os filhos como sacerdote em Bêrseba. E depois que a casa caiu, ele quer orar ao Senhor. Não dá. Sabe? Ministério tem que ser colocado, tem uma etapa, tem regras para ministério. A ordem primeiro é Deus. Eu tenho que amar a Deus. Depois, a primeira coisa que vem na minha vida é Deus. Depois é a minha vida com Deus. Em terceiro lugar, vem o quê? Vem a minha família. Né? Aí, em quarto lugar, vem a igreja. Em quinto lugar, a reboque, vem o quê? Vem o meu ministério. Se não tiver nessa sequência, esquece, não vai dar certo. Tem muita gente que está botando o ministério na frente. Tem muita gente que está colocando a igreja na frente. Tem muita gente que está colocando tudo na frente de Deus, da vida com Deus, com a sua vida, né, com Deus, a sua comunhão com Deus. Depois vem o quê? Vem a tua família. Depois vem a igreja. E por fim vem o ministério. Se eu não tiver essa sequência, esquece. Então, Paulo vai escrever ali a Timóteo, capítulo 3, 4, 5, e ele vai escrever, né, que interessante que a título ele vai dizer o seguinte, ó, que tenham filhos crentes. A palavra crente é pistós. O que é pistós, irmão Júnior? Alguém que se manteve na fé com qual se comprometeu. Ou seja, o cara tem que ser crente, nascido e criado no Evangelho, aceitou Jesus e não pode ser que. Hoje nós temos um problema dos pastores aí, dos obreiros, presbíteros aí, dos dirigentes, que os filhos estão desviados. Eles querem manter o cargo deles de pastores, de obreiros, com os filhos desviados. Eles não querem dar o passo atrás, botar alguém para ficar ali na frente para poder resolver o problema. Jesus vai dizer que o pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Ele deixou as 99 no deserto com
com os seus servos e foi atrás dessa perdida. Nós, como líderes, como pais, como obreiros, temos que estar dispostos. Não é vergonha eu dar um passo atrás para recuperar minha família, recuperar um ente querido, recuperar um filho. Aí ficam esses pastores, esses obreiros, esses dirigentes que não querem largar ao osso, não querem largar ali a frente da obra para tentar salvar os filhos. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Se aquele que não, né, não faz essas coisas, negou a fé e é pior que um fiel. A gente tem que tomar cuidado, porque a palavra pistosa, ela tem um significado muito grande. Os filhos têm que ser crentes, né? E tem só isso? Não, tem mais. Ó, para que não sejam acusados de dissolução, nem sejam insubordinados. A palavra dissolução no grego ali é assotia, e a sotia ela está associada ali a thalgeia, que é um tipo de vida dissoluta. A palavra dissoluta tem a ver aqui com descontrolada, desperdício, prodigalidade. Quem lembra do filho pródigo? O filho pródigo era o filho que desperdiçador, saiu da casa do pai para viver uma vida dissoluta, uma vida profana. E hoje a gente tem que tomar cuidado para que não aconteça conosco o que aconteceu com o pai da casa que perdeu o filho. No texto, o filho voltou, reconheceu que tinha pecado, pequei contra o céu, pequei contra ti, levantar-me-ei e ter com meu pai. Mas tem muito filho aí que está indo embora e não volta mais não. O assaltante, o traficante, o bandido, a polícia encontra ele lá na frente, já era. Então a gente tem que tomar cuidado. E a palavra aqui, insubordinado, anupotactus. O que é anupotactus? É não submisso, que não pode ser sujeitado ao controle, desobediente, um subordinado. Tem muito filho que é insubordinado, desobediente, que não é colocado sob o controle. Agora vamos para o tópico 2, que fala sobre aqui a isenção da responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Bem, eu já falei sobre esse assunto, a questão da isenção de responsabilidade fez com que tanto Eli, por mais que ele ainda conversou com os filhos, né, reclamou, falou o que estava acontecendo, mas a Bíblia diz que eles não ouviram a Deus, não ouviram seu pai, e Deus ainda queria matar. E a questão do Samuel, que quando ele ouve as queixas dos filhos, ele vai orar ao Senhor, meio como que fosse uma murmuração, um queixamento, né? E Deus vai falar, não, eles não estão rejeitando a ti não, estão rejeitando a mim. Então você vai ver que tanto essas duas práticas fizeram com que os seus filhos, né, os seus filhos viessem a se desviar da conduta séria, né? Paulo vai dizer aqui em 1 Timóteo capítulo 5, no seu verso 8, ele vai dizer o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da tua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o infiel. Perceba que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes tem corrido atrás das almas e tem deixado os de casa desapercebidos. E isso é um problemão, que Deus nos ajude a cuidar tanto dos de casa quanto dos de fora, tanto os da igreja como os da nossa própria casa. Bom, agora nós vamos para o subtópico 3, que é tratamento inadequado. Bom, então aqui nós temos que entender que a regra é clara. Filho de pastor é ovelha, mulher de pastor é ovelha, todo mundo da porta para dentro é ovelha. Então os filhos de pastor, como os filhos dos membros, os filhos dos obreiros, têm que ser tratados por igual. Hoje nós temos um problema que os filhos dos pastores, a maioria, são intocáveis, né? Nós temos um problema aqui que nós vimos aí, os filhos de Eli eram intocáveis, ninguém podia mexer, eles mandavam e acontecia, o pai sabia e ficava calado. Já os filhos de Samuel, quando questionaram, ele achou ruim. Então nós temos um problema hoje. O texto aqui está querendo dar aquela passada, dizendo que, mas os filhos tem que ter. Não, tem que ter. O pai, antes de ser obreiro, ele já tem que ter esse sistema, né, de ensinamento dos filhos, porque se você vai deixar para ensinar os seus filhos, para corrigir os seus filhos depois que eles já estão adultos, depois que você já é pastor, que você vai querer, né, aprender o que deve fazer, não. Então, como a gente viu aqui no começo da lição acerca do ensinamento de pai para filho, tem que começar do berço, tem que
estou começando as bases, como criança, ainda como membro. Antes de eu pensar em ter ministério, já tenho que criar o meu filho no caminho, ensinar a verdade, o caminho de conduta, para que depois, quando eu ser pastor, quando a pessoa chegar ao pastorado, chegar a ser líder, ele não tenha problema, porque se tiver problema, ele tem que dar um passo atrás. Então não adianta ficar falando, que os filhos do pastor é isso, tem que tomar cuidado, tem que ter pena. Não tem que ter pena. Quanto mais o maior ainda o ministério, mais a responsabilidade. Então os pais têm que serem, né, mais responsáveis, não ser omissos, para que não aconteça isso, para que quando eles venham a exercer um ministério pastoral, eles não venham ter que ter problema com os seus filhos. E caso tenha, porque hoje é natural, infelizmente, ele tem que ter naturalidade de dar um passo atrás, colocar alguém para tomar conta do rebanho e governar a sua própria casa. Infelizmente, hoje muitos estão deixando a obra de Deus com um relapso e tem deixado a sua casa também abandonada. Bom, a conclusão, a gente precisa entender que os nossos filhos são como flechas, flechas na mão do valente. O Salmo 127, versículo 4, vai dizer que como flecha na mão dos valentes são os filhos da mocidade. E como flecha, os filhos precisam ser limpos, né? Isaías 49, verso 2, vai dizer que ele me pôs como flecha limpa na sua aljava. E limpar a flecha, né? A vara ali para fazer uma flecha tem que ter, né, muito cuidado, tem que retirar as felpas, tem que tirar, né, as ferpas ali que podem impedir, tem que deixar ela lisinha, retinha, tem que botar ali o chumbo na ponta, a pena no final, né, para que a flecha venha alcançar o seu alvo. Nossos filhos são como flechas na aljava de Deus e como flecha na mão do valente. A gente tem que preparar eles e lançá-los para que eles venham alcançar o alvo. Paulo vai escrever aos Filipenses capítulo 3, né? Sigo para o alvo. Então, que alvo é esse? Jesus. Então, qual é o alvo dos nossos filhos? Jesus Cristo. Então, que Deus em Cristo Jesus nos ajude para que nós possamos fazer dos nossos filhos flechas agudas, flechas na aljava de Deus, e que eles venham alcançar o alvo, que nós não venhamos ser pais opressivos, abusivos, e nem pais ausentes, nem pais omissos, mas que nós venhamos ser pais que ensinem os nossos filhos no método Xanã, no método Haná, no método Gamal, meu Deus, em todos esses métodos que nós aprendemos, para que nossos filhos não venham a ser provocados à ira, para que eles não venham estar quebrantados de espírito e nem venham a explodir, a perder a cabeça, a sair do controle, para que eles venham ser filhos fiéis e venham ser obedientes na palavra do Senhor, venham entender qual é a vontade de Deus, qual é o seu papel como filhos, que eles venham ser filhos obedientes, que nós venhamos cuidar da nossa casa, da nossa família, entendendo que ministério vem por último, vem a reboque, que nós venhamos governar a nossa casa e depois sim nós venhamos estar preparados para governar a casa de Deus, que nós não venhamos ser como Eli, venhamos ser omissos, venhamos ver e fazer vista grossa e ver os erros dos nossos filhos e ficar calados, e nem venhamos ser como Samuel, que deixar para orar para depois. Tem muita gente que está orando agora, tem muita gente que lembrou de orar depois que a casa caiu, depois que deu errado. Samuel, ele consagrou os filhos primeiro, e quando deu errado foi orar a Deus, que nós devemos orar primeiro, antes de cometer o erro de consagrar aqueles que não têm chamada, que não venhamos fazer aquele método de escadinha, nem consagrar filho, porque quem separa para o ministério é Jesus Cristo, que o dono da igreja, o dono da obra, o sumo pastor, venha separar aquele que quiser, e estes venham estar aptos para fazer a obra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude e que nós possamos estar aprendendo com essa lição, a não ser relapso, não ser omisso, mas ser pais obedientes à palavra, que venha guardar no coração e inculcar na mente dos nossos filhos, e a ensinar diariamente, e a dedicar aos nossos filhos no caminho que se deve andar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.